de soquinho aqui. Bom, pessoal, boa noite a todos, né? Iniciamos aqui a gravação e, a pedido da coordenação, nós vamos fazer uma revisão das nossas provas, né, e das nossas atividades avaliativas. Questões por questões, alternativas por alternativas, como uma forma, então, de revisar geral a matéria bimestral, para que a gente possa, então, de uma vez por todas, aí, liquidar essa matéria bimestral e dar sequência ao nosso curso, entrando no segundo bimestre, na matéria semestral propriamente dita, né? Bom, pessoal, então vamos lá buscar as nossas atividades avaliativas para que a gente possa, então, fazer essa revisão. E, claro, fica à disposição de vocês, me interrompam aí sempre que for necessário, que vocês quiserem fazer algum comentário, alguma sugestão, alguma dúvida, para que, então, a gente aproveite essa aula mesmo para sanar todas as dúvidas que, eventualmente, remanescerem aí. Bom, pessoal, a primeira atividade avaliativa que a gente teve foi referente ao tema 2, obrigações do empresário. Mas, se eu não me engano, essa atividade avaliativa, ela foi pertinente àquele curso da GV. Isso mesmo, o curso da GV. Então, né, não há como se fazer revisão, pois foi através de um curso online da GV. Depois veio esse tema 4, do estabelecimento comercial. E aqui, se eu não me engano, nós temos um questionário, umas 7 questões que foi proposto, né? E vocês puderam respondê-las todas aí no Aconchego do Lar. Então, vamos começar com esse questionário aqui, respondendo pontos por pontos. Vão ter algumas questões mais tranquilas, mais fáceis, né? E também haverão algumas questões um pouquinho mais cabeludas. Mas a gente aproveita para tentar ir aprofundando essa matéria aqui. Bom, pessoal, vamos lá então? Olha só, uma observação importante. Não adianta vocês me perguntarem, por exemplo, professor, a questão 1 é a alternativa A ou B ou C, enfim. Não adianta perguntar sobre questão 1, questão 2 ou alternativa A ou B ou C, porque o Moodle ele embaralha as questões, né? E também as alternativas. Então, às vezes, o que apareceu para mim ou o que apareceu para cada um de vocês como questão 1 foi diferente. Ou se às vezes não é diferente a questão, mas as alternativas estão embaralhadas, então não vai dar para selecionar por A, B, C. Né? Então, vamos nos preocupar com os textos das questões e os textos das alternativas para a gente conseguir ir respondendo essas questões. Né? Então, vai ser muito difícil se vocês tiverem só o gabarito de vocês, porque as alternativas e as questões são embaralhadas, né, pelo Moodle. Né? Então, vamos preocupar com o texto da questão, com o texto das alternativas. E a primeira questão que aparece para mim, ela diz o seguinte, olha lá, o estabelecimento comercial é todo o complexo de bens materiais e imateriais organizados para o exercício da empresa. É uma afirmação. E aí continua, os bens materiais do estabelecimento incluem. Pessoal, isso aqui, na verdade, está cobrando de vocês uma classificação de bens que foi estudada lá no primeiro semestre do curso, né? Em Direito Civil, parte geral. Bens materiais, bens imateriais. Bens materiais são aqueles que têm existência própria, existência real, né? Ou num termo que o direito gosta de usar, né? Eles são tangíveis, eles são tocáveis, né? Eles são seguráveis, né? Enquanto que os bens imateriais não têm existência própria, não são tangíveis, né? Contudo, são bens, o que significa dizer que, apesar de não terem existência própria, eles têm, sim, valor econômico, né? Bem para a gente é tudo aquilo que tem valor econômico, né? Inclusive bens imateriais. Aqui, a questão está perguntando sobre bens materiais. Alternativa A, o ponto comercial. Pessoal, o ponto comercial, ele faz parte do conceito de estabelecimento, só que, na verdade, ele é um bem imaterial. Então, ele não serve para a gente. Os contratos, também bens imateriais. Marcas e patentes, que são espécies do gênero propriedade industrial. Também bens imateriais, né? É um ideário, é uma utilização, é uma ideia. Então, está fora. D, o nome empresarial. Nome empresarial nem
faz parte tecnicamente do estabelecimento empresarial. Por quê? Porque uma empresa com nome empresarial só, claro, que é uma empresa só, ela pode ter vários estabelecimentos, né? Várias filiais. Então, o nome empresarial nem faz parte do conceito de estabelecimento, o nome empresarial é algo mais amplo. E a alternativa final, alternativa E, mercadorias, né? Já dizia o Faustão aí, mercadorias, né? É a resposta correta, né? Mercadorias são bens imateriais, né? O estoque e tal. Então, a resposta correta aqui é a alternativa E, bens imateriais. Pessoal, eu estou vendo aqui no chat que a galera está colocando presente. Fica tranquilo, gente, eu não vou fazer chamada não, né? Por quê? É uma questão de convicção, na verdade, nesse momento histórico que a gente vive, né? Eu acredito que o termo presença, né, hoje em dia, ele, no mínimo, sofreu uma flexibilização muito grande, né? Acho até que o termo presença ou a exigibilidade de presença é algo incompatível com o momento que a gente vive, né? Então, se durante as aulas presenciais eu já acreditava que o ensino universitário ele dependia não da presença, mas na verdade da responsabilidade individual, ainda mais na situação que a gente vive hoje em dia, né? Então, não acho que seja algo pertinente com a situação atual, a gente ficar preocupado com presença, usar essa terminologia. Então, não se preocupem, fiquem à vontade. Até porque, né, gente, sejamos sinceros, é só ligar o computador, desligar a câmera, deixar conectado aqui, que o nomezinho vai aparecer lá, e aí você pode fazer zilhões de outras coisas, né? Então, esse não é o objetivo, essa não é a finalidade, né? Ô, professor, Oi? só eu que não posso fazer isso, né? Porque eu falo o tempo inteiro, se eu deixar aqui sem falar, o povo sabe que eu saí e estou fazendo outras coisas, entendeu? Ah, não, se o especiato parar de falar, a gente liga para o SAMU para ver acontecer alguma coisa, né? A caipirinha aí, Exatamente. a caipirinha subiu. Verdade. Né? Não, mas tranquilo, gente. Cada qual tem os seus compromissos, o mundo mudou, a responsabilidade individual mudou, os horários de todo mundo virou de cabeça para baixo. Então, eu entendo, não acho que seja o mais importante hoje em dia, não. Se hoje em dia a gente estiver conseguindo cumprir com as nossas responsabilidades, com tranquilidade mental, né, com segurança, aí a gente toca para frente tranquilo. Então, o objetivo não é esse, não. Podem ficar tranquilos, não precisam se preocupar com isso. E, claro, se o especiato parar de falar, a gente liga para o SAMU, porque alguma coisa aconteceu, né? Isso aí não está... Continua aqui. Ó, o professor Esquina. Professor, tudo bem? Seja bem-vindo. Legal. Gente, professor, acho que o senhor está com o microfone desligado. Se o senhor quiser ligar, fique à vontade aí, porque não está chegando som para a gente aqui. Deixa eu ver se eu consigo ligar. Não consigo ligar também. Não consigo ligar. Professor, ele vai conseguir, é que às vezes ele está no sítio, a internet dele dá um probleminha, mas ele fala com a gente de vez em quando. Então, daqui a pouco o professor Esquina liga o microfone aí. Né? Bom, pessoal, a gente está brincando aqui com o especiato, né? Brincando com o professor Esquina, mas fiquem à vontade, liguem o microfone a hora que vocês quiserem, né? Comente alguma coisa, sugestão, crítica, a gente está aberto aqui à disposição de vocês. Fiquem à vontade, né? Acho que o professor Esquina foi buscar também a caipirinha dele lá, hein? Só eu que não posso porque é da justa causa. É nada, é a sogra que está estrovando ele. Bom, pessoal, vamos continuar aqui então. Olha lá. Então, a resposta correta dessa alternativa é a alternativa dessa questão é a alternativa E, as mercadorias, né? Que são os únicos bens imateriais. Bom, pessoal, essa questão é tranquilinha, né? Então vamos dar sequência aí. Olha lá. Segunda questão.
Assinale a opção que indica a denominação dada ao elemento incorpóreo do estabelecimento empresarial pertencente ao empresário. Posso falar agora? Agora sim. Oi. Agora sim. Então, boa noite. Só boa noite, tá bom? Boa noite. A sogra deixou ligar o microfone? O Júnior falou que é a sogra do senhor. Tá bom. O Esquina vai falar que é gengibre. Eu não sei. Então, tá bom, gente. Bem-vindo a todos, Zé. Então, vamos continuar. Olha só. Então, um elemento incorpóreo do estabelecimento empresarial, pertencente ao empresário e que concerne a localização do imóvel onde é exercida a mercancia, né, o comércio ou a atividade industrial, que não se confunde com o imóvel propriamente dito. Pessoal, o que diz respeito à localização do estabelecimento comercial, independente do imóvel, sem levar em consideração o imóvel, é o ponto comercial. Né? Então, a resposta correta aqui é ponto comercial, que diz respeito à localização. Clientela está fora, né, que é o mercado consumidor. Fundo mercantil é tido como sinônimo de estabelecimento. Né? O fundo mercantil ele aparece como sinônimo de estabelecimento. O aviamento é a potencialidade de lucro, né, de um determinado estabelecimento, e o trespasse é o nome técnico que se dá ao contrato de compra e venda de estabelecimento empresarial. Então, a única resposta correta mesmo é a alternativa A de ponto comercial, que diz respeito à localização desse imóvel. Então, também uma questão bem tranquilinha aqui. Pessoal, essa questão já é um pouquinho mais complicada. Olha lá. A respeito do estabelecimento, assim entendido como todo o complexo de bens organizados para o exercício da empresa, por empresário ou sociedade empresária, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Salvo disposição em contrário, a transferência importa subrogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se tiverem caráter pessoal. Pessoal, até a última parte não está errada a alternativa. O que torna essa alternativa errado é se tiverem caráter pessoal. Se os contratos tiverem caráter pessoal, você não pode transferir esse determinado contrato para ninguém, porque o contrato ele tem caráter justamente pessoal. Vocês devem estar estudando agora a teoria das obrigações, né? E vocês provavelmente vão estudar as obrigações pessoais ou obrigações personalíssimas. E essas obrigações pessoais ou obrigações personalíssimas vão refletir também nos contratos, e de modo que a gente vai ter também contratos pessoais ou contratos personalíssimos. Esses contratos pessoais ou contratos personalíssimos, eles são chamados intuito personae, contratos personalíssimos intuito personae, porque eles são celebrados em razão da pessoa, no intuito da pessoa, né? Com uma pessoa em específico, uma pessoa em determinado, de modo que esse tipo de contrato ele não pode ser transferido de uma pessoa para outra, ele exige uma pessoa em específico. O exemplo que eu dou de contratos intuito personae, né, que eu dou essa aula lá em Santa Fé, na FUNEC, Teoria dos Contratos, é um contrato, por exemplo, de participação em Big Brother, né, em reality shows. Por quê? Esses contratos exigem uma pessoa específica, né? Tanto é que nesse tipo de contrato, a pessoa que celebra esse contrato com uma emissora de televisão, ela cede, né, a parcela dos seus direitos da personalidade, ou pelo menos o uso desses direitos da personalidade para a emissora de TV, como o nome da pessoa, a imagem da pessoa, né? E dependendo das situações, até a honra subjetiva dessa determinada pessoa, né? E aí as pessoas normalmente perguntam, professor, mas isso é válido? Desde que seja limitado no tempo, desde que seja limitado no tempo. Esse tipo de contrato personalíssimo, em que a cessão do uso ou da exploração de direitos da personalidade, como imagem, nome, honra, é válido desde que seja limitado no tempo,
desde que seja por prazo determinado. E é provavelmente esse o motivo pelo qual o Big Brother não poderia se estender muito, porque os contratos celebrados entre a Globo e o Big Brother, e os personagens não, né, os participantes do Big Brother, deve ter tempo determinado, e se fosse expandido, ampliado o Big Brother, provavelmente atingiria esse prazo determinado ou superaria esse prazo determinado, né, e isso não seria possível aí. Então, esse tipo de contrato, né, personalíssimo, ele é possível desde que tenha prazo determinado, né? Outro exemplo de contrato personalíssimo não é bem um contrato, mas, né, um instrumento de contrato, mas se assemelha bastante a um contrato, é o casamento, né? O casamento, ele é um acordo de vontades com caráter também personalíssimo, porque exige uma pessoa em específica, né? Não pode ter substituição. É possível casar por procuração, mas exige-se a descrição de uma pessoa em específico, mesmo que seja por procuração. Então, o casamento também se assemelha a essa ideia de caráter ou de contrato personalíssimo. Outro exemplo de contrato personalíssimo é o contrato de trabalho. O contrato de trabalho ele também é um contrato personalíssimo, né? A Unijares me contratou, então eu celebrei um contrato de trabalho com a Unijares e tem que ser eu que tenho que estar dando essas aulas aqui. Quando era presencialmente, era eu que tinha que estar na sala de aula. Agora que a gente veio para o ensino remoto emergencial, sou eu que tenho que estar na frente aqui do computador, né? Tem caráter personalíssimo, né? Exige uma pessoa em determinado. E se é um contrato, então, personalíssimo, de caráter pessoal, né, na terminologia da questão, ele não pode ser cedido, ele não pode ser transferido de pessoa para pessoa. Então, essa parte final da alternativa A, né, se tiverem caráter personalíssimo, é que torna a alternativa falsa. Porque se tem caráter personalíssimo, não pode ter cessão, não pode ter transferência, não se admite outra pessoa no lugar. Então, tá fora. Pessoal, alternativa B, olha lá. A cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido produzirá efeito em relação aos respectivos devedores desde o momento da publicação da transferência. Independentemente de qualquer outra circunstância, o devedor responderá por perdas e danos se, não obstante a cessão, pagar tais créditos ao cedente, né? O que quer dizer essa alternativa aqui? Olha só, pessoal, houve então um contrato de trespasse, né, transferindo o estabelecimento e, consequentemente, transferindo os créditos também referentes àquele estabelecimento, né? Por exemplo, eu, Rodrigo, devia para o estabelecimento e esse estabelecimento houve um contrato de trespasse e esse estabelecimento foi vendido, então, para uma outra empresa. Eu, Rodrigo, como devia para aquele estabelecimento, independentemente do trespasse, continuo devendo para aquele determinado estabelecimento. Na prática, eu devia para a empresa vendedora. Com o trespasse, eu passei a dever para a empresa compradora. Agora, pessoal, eu fiquei sabendo disso? Em regra, não. Em regra, não. E aí, então, eu, devedor da empresa, vou lá e pago para o vendedor. Porque quando a dívida foi estabelecida, eu devia para o vendedor. Como eu não sabia que houve o trespasse, como eu não fui comunicado que houve o trespasse, eu não tenho obrigação nenhuma de pagar para o comprador. De modo que, se eu estou de boa fé, e a regra é essa, a boa fé se presume, e eu pago essa dívida para o vendedor, eu não vou responder por perdas e danos, porque eu estou de boa fé. Agora, se houve o trespasse, o comprador vem e me notifica, olha, Rodrigo, você deve para esse estabelecimento, só que o estabelecimento foi vendido, então não pague ao vendedor, pague ao comprador. Se eu fui notificado que é para pagar ao comprador e ainda assim eu, tontão, vou lá e pago para o vendedor, eu fui tontão ou eu agi de
má-fé. E aí, então, eu vou responder por perdas e danos. Agora, se o devedor não foi notificado, se eu estou de boa-fé e eu pago para o vendedor, o comprador que comeu bronha. E aí eu não vou responder por perdas e danos. Então, o erro dessa questão está na parte final, quando ela fala assim, ó, independentemente de qualquer outra circunstância, o devedor responderá por perdas e danos. Não, ele só responderá por perdas e danos se ele tiver sido notificado da venda e que, com a venda, ele deveria pagar ao comprador. Porque se ele não foi notificado, olha a circunstância, né? Se ele não foi notificado, a boa-fé se presume. E se ele está de boa-fé e paga para o vendedor, foi o comprador que comeu bronha, e aí o devedor, que sou eu, né? Mesmo tendo pago para o vendedor, mesmo tendo pago errado, né? Eu estava de boa-fé, eu não vou responder por perdas e danos nenhum. Pessoal, então fica a dica, olha só, quando se faz um contrato de trespasse e adquire um estabelecimento comercial, o comprador, ele deve pegar a lista de devedores para aquele determinado estabelecimento e notificá-los da venda, para que eles fiquem cientes não só da venda, mas também da obrigação que, quando eles forem pagar a dívida, pagarem para o comprador. Porque se eles foram notificados e não, estando cientes, portanto, e não pagarem para o comprador, mas pagar para o vendedor, esses devedores estarão de má fé, né? E quem paga mal, paga duas vezes. Então, eles vão ter que indenizar o comprador pelos prejuízos causados, né? Agora, se o comprador faz o contrato de trespasse, adquire o estabelecimento e não notifica nenhum dos devedores daquele estabelecimento sobre o trespasse e que é para pagar para o comprador, na verdade, dormiu no ponto. E aí o vendedor vai lá e paga, e aí o devedor vai lá e paga para o vendedor, acabou, está quitada a obrigação, o comprador não pode fazer mais nada. Então tomem cuidado aí. Essa alternativa, o primeiro trecho é verdadeiro, mas o final torna a alternativa errada. Quando fala lá, independente de qualquer outra circunstância, falso. Na verdade, vai ter que analisar se o devedor estava de boa ou de má fé. Devedor de boa, ele pagou para o vendedor, quitou. Devedor de má fé, ele pagou para o vendedor, ele vai ter que indenizar por perdas e danos o comprador. Né? Então, essa alternativa está errada também. Pessoal, depois vem a alternativa C, que fala assim: o contrato que tenha por objeto a alienação, usufruto ou arrendamento do estabelecimento por alienante solvente produzirá efeitos quanto a terceiro, mediante a averbação à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária no Registro Público de Empresas Mercantis, independentemente da publicação. Pessoal, até a parte final está certa a alternativa. O que torna a alternativa falsa é o termo independentemente de publicação. Por quê? Porque só o contrato de trespasse só gera efeito quando ele é registrado na junta e publicado no Diário Oficial, né? E publicado no Diário Oficial. Então, não é independente de publicação. Tem que ter publicação também para que aquele contrato passe a valer perante terceiros, né? Então, é o registro mais a publicação no Diário Oficial. Então, não é independente de publicação. Então, essa alternativa, a parte final dela, novamente, é que torna falsa, né? O restante é verdadeiro, só o finalzinho aí que é falso. Bom, pessoal, alternativa D. Se o alienante não restar em bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende, além dos requisitos legais ordinariamente exigidos para qualquer alienação de estabelecimento, do pagamento de todos os credores ou do consentimento desses, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir da notificação. Pessoal, verdadeira essa questão aí, né? O contrato de trespasse, ele é chamado de trespasse e tem, portanto, um nome próprio, um nome específico, porque ele tem vários requisitos específicos. E um dos requisitos específicos é que, para o contrato de trespasse ser válido, é necessário, no mínimo, a anuência dos credores. E se não houver anuência dos credores,
esse contrato de trespasse não é válido, né? Ele é nulo de pleno direito. E por que o contrato de trespasse exige sempre a anuência no mínimo a anuência dos credores? Porque, veja só, a empresa A, ela tem um estabelecimento empresarial e ela vai vender esse estabelecimento empresarial para a empresa B. A empresa A, ela tem vários credores, ela deve dinheiro para um monte de gente. Se essa empresa A não pagar a dívida que ela tem com esses credores, com esse monte de gente, os credores vão entrar com uma ação de cobrança ou vão entrar com uma ação de execução e vão, então, penhorar, né, os bens daquela empresa A, inclusive o estabelecimento, que é um bem que pertence, é um complexo de bens que pertence à empresa A. Agora, se a empresa A vende esse estabelecimento para a empresa B, transferindo todo aqueles bens, né, aquele complexo de bens, quanto os credores da empresa A vão cobrar ou executar a empresa A, e ela já vendeu o estabelecimento, há, no mínimo, uma redução drástica de patrimônio daquela empresa A, se não uma situação até de insolvência. O que é insolvência? O que é insolvência? Insolvência é ter um passivo, dívidas, maior que ativo, bens ou créditos a serem recebidos. E se isso acontecer, sabe quando que o credor vai conseguir receber a dívida dele? Nunca, nunca. Então, para que os credores não sejam prejudicados, porque sim, o trespasse gera uma redução drástica da capacidade econômica da empresa devedora, é necessário, então, que, para que se efetive esse trespasse, os credores, para não serem prejudicados, devam ou receber a dívida, né, o crédito que ele tem de forma prévia, ou então anuir, concordar com aquela venda aí, né? Então, essa exigência legal de anuência dos credores é para fins de garantia patrimonial para pagamento da dívida, né? Porque se vender o estabelecimento, diminui o patrimônio da empresa ou torna até a empresa insolvente, e aí esse credor da empresa tem o crédito, move o processo, nada, né? Nada de fato aí, nada, e na hora do vamos ver, que é penhorar os bens da empresa para conseguir receber, não acha um gato para puxar pelo rabo. Então, nada, e morre na praia, não acha nada aí. Isso acontece bastante, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, é que exige-se a anuência dos credores para viabilizar o contrato de trespasse. Então, essa alternativa D aí, ela está correta em razão disso. E, por fim, pessoal, a alternativa E. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, contabilizados ou não, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano. Pessoal, tem um errinho essa alternativa aí. Quando ela diz contabilizados ou não, o erro está ou não, né? Só transfere do vendedor para o comprador os débitos que estiverem regularmente contabilizados. Por quê, pessoal? Porque o comprador, ele vai fazer uma análise daquele estabelecimento antes de comprar e recomenda-se que ele olhe os livros empresariais, né? E, na verdade, presume-se que ele olhou os livros empresariais e se ele comprou tendo olhado ou não tendo olhado, mas como a lei presume que ele olhou, se ele comprou, é porque ele sabia ou deveria saber aquilo que estava escrito nesses livros empresariais. Então, ele comprou ou sabendo ou tendo possibilidade de saber. De modo que, se está regularmente contabilizado, o adquirente ele não vai poder alegar desconhecimento. E se ele não pode alegar desconhecimento, ele vai responder por essas dívidas aí. E o contrário também. Agora, se não está regularmente contabilizado, o comprador pode alegar desconhecimento e mais, pode alegar até má-fé do vendedor que não escriturou os livros empresariais.
E, consequentemente, se o comprador está de boa fé e o vendedor é que está de má fé, o comprador não pode ser responsabilizado por dívidas que ele não sabia e mais, que ele nem tinha a possibilidade de saber, porque isso foi, na prática, escondido dele. Então, só se transfere para o comprador os débitos que estiverem regularmente contabilizados. O que não estiver regularmente contabilizados permanecem com o vendedor. O vendedor continua responsável por essas dívidas aí. Pessoal, e um detalhe importante, né? Se eu não me engano, a gente até conversou sobre isso num chat, né? Na época que era digitado aí, né? Veja só, com a transferência do estabelecimento, os débitos regularmente contabilizados, eles são transferidos para o comprador. Só que o vendedor, ele continua responsável solidariamente por esses débitos pelo prazo de 1 ano. Então, ocorrido o trespasse pelo prazo de 1 ano, o credor desse estabelecimento, ele vai poder cobrar do comprador? Sim, porque transferiu para ele. Mas, pelo prazo de 1 ano, ele vai poder cobrar também do vendedor, porque o vendedor permanece solidariamente responsável por esses débitos pelo prazo de 1 ano. E veja que a lei fala débito solidário. E solidariedade significa o seguinte: os dois são devedores juntos, em igualdade de condições e sem benefício de ordem. Então, na prática, se o débito é solidário, o credor escolhe quem que ele quer cobrar, de quem que ele quer receber. Ele pode cobrar primeiro o comprador? Pode. E o comprador vai ter que pagar. O comprador vai poder alegar que deveria ter cobrado primeiro do vendedor, porque o vendedor é mais antigo, o débito foi feito na época dele? Não. Por que não? Porque o débito é solidário. Os dois são devedores em igualdade de condições e sem benefício de ordem. Então, na verdade, não importa a ordem do surgimento do débito e nem a ordem da cobrança. Cobrou o comprador, ele vai ter que pagar. Ele não pode se defender alegando ordem de cobrança, alegando, deveria ter cobrado o vendedor primeiro. E da mesma forma, o credor resolve cobrar e opta em cobrar primeiro o vendedor. Ele pode? Pode. E se cobrar o vendedor, o vendedor vai poder alegar em sua defesa para não pagar que ele vendeu o estabelecimento e que o crédito estava contabilizado, o débito estava contabilizado e, portanto, é do comprador? Se o débito estava contabilizado, o débito é também do comprador, mas não é só do comprador, é também do comprador. Mas como não existe benefício de ordem, pode cobrar o primeiro vendedor e ele vai ter que pagar também aí, né? Então, veja que a estrutura desse trespasse e dessa transferência de débitos do vendedor para o comprador, ela é feita, mas com ideários, né, com uma ideia, com uma intenção de resguardar o credor, né? Tudo é feito aí sob a ótica de proteção do credor. Então, transfere o crédito, né, que está regularmente contabilizado, para não pegar o comprador de surpresa. Mas mantém o vendedor, devedor, solidariamente, ou seja, em igualdade de condições, sem benefício de ordem, na verdade, sem teses defensivas, né, para garantir que o credor vá a receber. Então, o trespasse, pessoal, em si, ele, na prática, é bom para o credor daquele estabelecimento que tenha o crédito regularmente contabilizado. Por quê? Porque sem o trespasse, só o vendedor deve. Com o trespasse, e desde que o crédito esteja regularmente contabilizado, passa para o comprador, mas por um prazo de 1 ano ainda do trespasse, o vendedor continua responsável. De modo que o que poderia ser cobrado só de um, que era o vendedor, com o trespasse, pode ser cobrado do comprador e também do vendedor, pode ser cobrado de 2.
E com isso você tem, então, dois patrimônios respondendo pela mesma dívida. Você tem dois grupos de bens que você, credor, pode penhorar para conseguir receber seu crédito, né? Conseguir receber seu crédito. Então, o trespasse, ele é interessante aí. Pessoal, e só para finalizar isso aqui, né? Como a gente está relembrando, essa é a regra. Só que tem uma exceção. Existem dois tipos de débitos que, mesmo não contabilizados, não são, são transferidos para o comprador. Né? Mesmo não contabilizados, são transferidos para o comprador. Eu brinco que é a dívida TT, né? Trabalhista e tributária. As dívidas trabalhistas e tributárias, mesmo não contabilizadas, são transferidas para o comprador. Pessoal, e isso é terrível para o empresário, né? Olha que maluco. A empresa A tem um determinado estabelecimento. E nesse estabelecimento trabalha um determinado empregado. Só que a empresa, por um lapso, nunca registrou aquele determinado empregado aí. E aí o empregado, então, foi mandado embora, né? Apesar de nunca ter sido registrado, com uma mão na frente e outra atrás. E aí ele demorou um tempinho, porque a prescrição trabalhista é de 2 anos, então depois da rescisão do contrato de trabalho ele ainda tem 2 anos para ajuizar a reclamação trabalhista. Ele demorou um pouquinho para ajuizar essa reclamação trabalhista e nesse ínterim o estabelecimento empresarial foi vendido, houve um trespasse desse estabelecimento empresarial. E quem comprou esse estabelecimento olhou os livros empresariais, obviamente não achou nada sobre esse empresário, sobre esse empregado, porque nem registro ele tinha, então é lógico que o empresário não vai documentar a existência, né, a atuação desse empregado nos livros empresariais. Ele não vai fazer prova contra si mesmo, então é omisso. Então o comprador olhou e não achou nada sobre esse empregado. O comprador resolveu pegar uma certidão de distribuidor da Justiça do Trabalho para ver se tem reclamação trabalhista. E não tinha nenhuma reclamação trabalhista, né? Esse empregado ainda não tinha ajuizado a reclamação trabalhista. Então, não achou nenhuma reclamação trabalhista aí. O comprador, então, falou, nossa, maravilha, tá limpinho aí. Ele vai lá e compra o estabelecimento empresarial. E aí o estabelecimento empresarial foi vendido, o ex-empregado nem ficou sabendo e ajuizou, então, a reclamação trabalhista depois do trespasse contra o vendedor. E ganhou a ação. E foi executar essa ação, foi fazer o cumprimento de sentença dessa ação. E, como o estabelecimento empresarial já tinha sido vendido, quando buscou-se bens, não achou um gato para puxar pelo rabo. Não tinha mais nada aí. Sabe o que esse ex-empregado, agora reclamante exequente, vai fazer? Vai pedir para penhorar o próprio estabelecimento, que já está em nome e posse do comprador há muito tempo. E quando houve o trespasse, quando o comprador adquiriu aquele estabelecimento, não havia documento, não havia registro, não havia nem reclamação trabalhista aí. Vocês acham que o juiz do trabalho vai penhorar ou não bens do estabelecimento empresarial, o próprio estabelecimento empresarial, já em nome de terceiro? Vai ou não vai? Vai. Porque é dívida trabalhista, né? A dívida trabalhista, ela transfere-se mesmo quando não contabilizada. Pior, não havia documento, não havia registro, não havia nem possibilidade de saber da existência desse débito trabalhista. Porém, mesmo assim, ele transfere-se para o comprador. E isso pega muito empresário aí, né? Desprevenido, né? Isso aí faz um estrago, né? E outro débito que funciona assim também é o débito tributário. Então, veja, a empresa A tem um determinado estabelecimento. E a empresa A, ela não faz determinado lançamento tributário. ICMS, por exemplo, aí que ela deveria ter lançado. E ficou batido. É claro que ela não vai documentar, né? Ela não vai colocar no livro empresarial. Eu fiz uma venda, agreguei valor de milhões e não paguei imposto, não paguei ICMS.
E ainda coloca assim, É claro que isso não vai estar no livro empresarial, né? Então, o comprador pega o livro empresarial, não tem nada sobre aquele fato tributário, aquele fato gerador, né? E ele compra. E aí já passou alguns anos, porque a Fazenda Pública ela tem um prazo decadencial de 5 anos para lançar. Fez o lançamento, ela tem até o primeiro dia do ano subsequente para emitir a CDA, né, que é a certidão da dívida ativa, que é o título executivo da Fazenda Pública, né, o título executivo tributário aí. E então ela tem depois mais 5 anos para executar, o que, somando tudo, dá quase 11 anos. E aí, quase 11 anos depois, o comprador tá lá todo feliz com o seu estabelecimento e recebe uma citação tributária para ele pagar em 5 dias sob pena de indisponibilidade de todos os bens. Qual que é a diferença da penhora para a indisponibilidade de todos os bens? A penhora é de um bem específico. A indisponibilidade é de todos. Então, o juiz decreta a indisponibilidade, trava tudo. O cara não consegue mais comprar e vender ou movimentar mais nada da conta dele enquanto ele não paga a dívida que ele não sabia e que nem foi ele que gerou, né? Então, isso também tem uma potencialidade de fazer um estrago aí na vida do empresário de uma forma bem grande, bem drástica também. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? E aí, claro, né? E pior, pessoal, só estou aprofundando um pouquinho, mas para vocês verem o tamanho do buraco. Olha só, aí vocês vão me falar o seguinte: nossa, professor, então esse comprador aí, ele foi citado, né, para pagar em 5 dias, era um montante grande, ele foi pego de surpresa, ele não tinha esse montante grande aí, então ele também não ia conseguir pagar. E aí passou os 5 dias, o juiz decretou a indisponibilidade dos bens dele, bloqueou tudo, ele não consegue fazer mais nada. E aí ele não pode fazer a defesa nessa execução fiscal, nessa execução tributária, alegando que não era dele, que era anterior, que ele nem sabia, que ele estava de boa fé. Pessoal, se ele fizesse essa defesa, também não ia adiantar muito, não ia colar, porque o crédito tributário transfere-se para o comprador, mesmo que não contabilizado. Mas, na verdade, ele não consegue nem fazer a defesa. Por quê? Porque na execução fiscal, só é possível o devedor executado apresentar a defesa, e a defesa, nesse caso, chama embargos. Então, apresentar os embargos se o débito estiver previamente garantido. O que é previamente garantido? Tiver sido localizado patrimônio suficiente para pagar toda a dívida. E aí sim, ele pode apresentar defesa, que são os embargos. Mas, se não tiver sido localizado bens suficientes e montante suficiente para pagar a dívida, para conseguir pagar a dívida, não há, o crédito, né, ainda não está garantido. E se o crédito ainda não está garantido, não cabe defesa na execução fiscal. Isso é terrível, né? Então, às vezes a pessoa não deve, às vezes a pessoa não quer, às vezes a pessoa não deve, a pessoa quer apresentar a defesa, mas ela não consegue porque ela não tem patrimônio suficiente para garantir aquela dívida. Enquanto não tiver sido localizado patrimônio suficiente para pagar aquela dívida, não pode apresentar defesa aí. Então, é uma situação realmente muito drástica, né? Eu tive um caso aí de uma empresa que aconteceu isso com ela, nem sabia da existência da dívida, ela tinha adquirido um estabelecimento e não estava contabilizado, mas depois veio, né? E ela foi executada e ela queria fazer defesa, até tinha fundamento de defesa, só que ela não podia fazer defesa porque não tinha patrimônio suficiente. Então, a gente teve que, na verdade, pegar um caminhão que a empresa usava como instrumento de trabalho, né? E como instrumento de trabalho, em regra, impenhorável, não se penhora, né? Um instrumento de trabalho, mas a gente teve que oferecer esse caminhão à penhora, né? E com isso, a gente abriu mão da impenhorabilidade do veículo, né?
porque se você oferece, você está abrindo mão daquilo que é, né, de torná-lo penhorável, né? Você ofereceu, você deu ele a penhora, é claro que ele se tornou penhorável aí. A gente teve que oferecer esse caminhão à penhora, né? Tornando ele penhorável para poder, então, promover a defesa aí, né? E a sorte é que a gente ganhou, porque se a gente, além disso tudo, tivesse perdido, se não tivesse feito defesa, o caminhão seria impenhorável, porque era instrumento de trabalho. Mas como a gente ofereceu, e se a gente viesse a perder, o caminhão tinha rodado, né? O caminhão tinha rodado. Então tem que tomar cuidado com isso também, né? A execução fiscal, que é essa execução de débitos tributários, ela é um dos procedimentos de cobrança mais drásticos que se tem. E a prova disso é que a execução fiscal, ela está prevista na Lei 6.830 de 80. A execução fiscal, ela está na Lei 6.830 de 80. Portanto, desde 80, é a mesma execução fiscal, é o mesmo procedimento. Veio um monte de lei posterior, inclusive um novo Código de Processo Civil de 2015. E ninguém mexeu nessa lei de 80. Por quê? Porque para a Fazenda Pública, que é a credora, que é a exequente, é uma lei muito boa. Ela tem uma sistemática de execução muito drástica, né? É a mais drástica que tem. Então, não precisou mudar. Ela já tinha eficiência suficiente, aí, ou pelo menos eficiência máxima. Pessoal, mais que ela, talvez, a execução de devedor de alimentos por prisão, né? Talvez. A execução do devedor de alimentos por prisão. Mas sem a prisão, né? sem esse fato extremo que é a prisão, a execução fiscal é a mais drástica que tem. Pessoal, mas a gente chegou num ponto que nem a prisão é tão drástica assim, né? Já faz um tempo aí. Mas eu tive um caso, eu fui nomeado pela Defensoria Pública, né, naquele convênio com a OAB, de assistência judiciária, para fazer a defesa de um devedor de alimentos, né? E ele não pagava e era preso, ficava preso, aí saía, não pagava de novo, ia preso, ficava preso. Aí uma hora ele apareceu, tinha mandado de prisão contra ele, mas ele foi lá no escritório. Aí eu perguntei, pelo amor de Deus, por que você não paga isso aqui? Você vai preso toda hora. Aí ele me falou, não, doutor, eu não pago isso aí porque lá é bom. Lá eu tenho comida, lá eu tenho onde ficar, né? Tem uns companheiros lá que a gente conversa. Então, eu gosto. Se eu ficar aqui fora, eu vou ter que trabalhar, pagar minha comida, né? Então, eu prefiro ficar lá dentro, né? Aí teve uma inauguração da delegacia de Mesópolis, né? Nessa época, e já faz alguns anos. E lá eu encontrei o Dr. Charles, né? Que é o delegado seccional. E eu brinquei com ele, falei, doutor Charles, serviço de hotelaria do senhor ali na cadeia de Jales, tinha cadeia de Jales ainda, tá muito bom, hein? Aí ele, por quê? Aí eu contei a história. Aí a gente deu risada, né, como a gente deu risada aqui, mas na verdade, se for pensar ali, é uma situação muito triste, né, uma situação terrível, né, a sociedade chegar a esse ponto, né. A gente ri, a gente tenta tornar a coisa mais leve. Mas a chegar ao ponto da pessoa preferir ficar presa, ter restrita a sua liberdade de 1 mês a 3 meses, porque aqui fora não tem condições, é uma situação muito, muito triste aí. Mas é verdade esse caso, né? Isso realmente aconteceu, né? E a pessoa ficava presa porque não pagava, acho que não tinha condições, claro, mas não se incomodava mais e até gostava de ficar encarcerada lá, porque tinha mais condições que aqui fora. Então, é uma situação triste mesmo. Bom, pessoal, mas vamos voltar aqui ao nosso direito empresarial, né? Que só tomando a caipirinha, né? Bem disse o especiato, porque realmente é pesada a coisa, né? Mas a resposta correta aí ficou realmente a alternativa D, né? A alternativa D é a única correta mesmo. Bom, pessoal, vamos seguir aí para a próxima questão, né? Essa aqui já é mais tranquilinha, né? Pelo menos é um pouco menor. Vamos lá, ó. Quando se trata da origem e evolução do direito comercial, nos é apontado pela doutrina que, alternativa A, o Código Comercial Brasileiro de 1850 tinha um caráter marcadamente subjetivista de identificação do comerciante,
Seria comerciante aquele que arquivasse os atos constitutivos no registro público de empresas. Não é ruim, não é boa. Vamos ver as demais se tem alguma melhor. Olha lá. A teoria subjetiva somente considerava comerciantes aqueles que estivessem matriculados em uma das corporações de ofício, os quais dispunham de uma atividade jurisdicional especializada. Pessoal, essa é muito melhor. Essa é muito melhor, né? A teoria subjetivista realmente era aquela que vigorava durante as corporações de ofício. Por quê? A corporação de ofício ela funcionava como uma associação privada e que as regras dessa associação privada só se aplicavam de fato para os associados, a pessoa dos associados, não se aplicava para mais ninguém. Então, essa realmente é muito boa aí. É a mesma coisa a ideia de um clube hoje, né? As regras do clube só se aplicam ou para os sócios ou então, se não sócio, mas para quem estiver dentro dos limites territoriais daquele determinado clube. Isso é uma teoria subjetivista, porque se aplica apenas para determinadas pessoas. Então, essa B é boa. A C. O Código Civil Italiano de 42 estabeleceu um regime para todas as formas de atividades econômicas, estabelecendo o sistema objetivo de identificação daqueles que se dedicavam ao comércio. Pessoal, o Código Civil Italiano de 42 foi o primeiro diploma normativo que adotou a teoria da empresa. E a teoria da empresa, a gente viu que ela se aplica, na verdade, praticamente para todas as atividades econômicas. Comércio, intermediação de bens, sim, mas também a produção. Então, essa parte final aqui, né, com o objetivo de identificação daqueles que se dedicavam ao comércio, é uma restrição muito grande para a ideia da teoria da empresa, que foi criada pela primeira vez no mundo pelo Código Civil Italiano de 42. Então, na minha opinião, essa alternativa não é boa, porque restringiu ao comércio, né? E a empresa, na verdade, a teoria da empresa não se restringe ao comércio, ela abarca N atividades econômicas aí. A D. Os ideais da Revolução Francesa acompanharam o surgimento de um direito unificado, regulando tanto os atos do comércio, que só poderiam ser praticados pelos comerciantes, como os atos de natureza civil. Não, pessoal, olha só, a partir da Revolução Francesa, nós não tivemos um direito unificado, porque a França deu o pontapé inicial na codificação, né, moderna, e ela trouxe tanto o Código Civil Napoleônico de 1806, quanto um código comercial. Então, a gente não pode falar que houve o surgimento de um direito unificado, pelo contrário, né? Marcou modernamente a divisão dos ramos direito civil e direito, então, chamado comercial e depois chamado empresarial, justamente porque trouxe diplomas normativos diversos. O Código Civil de Napoleão, de 1806, e também o Código Comercial. Pessoal, só uma curiosidade. Vocês já estudaram com o professor Maurício, né, Salviano, no ano passado, a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que recebeu esse nome em 2010, mas que até 2010, a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro era chamada de Lei de Introdução ao Código Civil. Em 2010 mudou o nome, mas continuou colocada essa lei no início do Código Civil, junto com o Código Civil. Mas, ao estudar essa lei, que apesar de estar colada no início do Código Civil, e apesar de anteriormente ter sido chamada de Lei de Introdução ao Código Civil, vocês perceberam que ela não é uma lei que se aplica só ao Código Civil? Ela é uma lei, na verdade, que se aplica a todo o ordenamento jurídico. Se aplica ao Código Civil, ao Código Penal, né? Até a leis extravagantes, seja a lei complementar, seja a lei ordinária. A lei de introdução, ela tem uma abrangência enorme no sistema jurídico aí, né? Tanto é que tem gente que diz que a lei de introdução é a lei das leis, né? Essa expressão também é usada para a Constituição Federal, né? Mas essa expressão, lei das leis, também é usada na lei de introdução. Por quê? A lei de introdução é a lei que regulamenta o próprio funcionamento, a operação no espaço, no tempo,
das demais leis. Por isso que tem gente que chama de lei das leis, né? E, sendo a lei das leis, sendo uma lei geral, por que ela está colada no Código Civil? Por que ela não está colada na Constituição? Por que ela não está colada no Código Penal? Por que ela está colada no Código Civil? Por uma questão de tradição. Porque quando foi criado o primeiro Código Civil moderno, que é o Código Civil Napoleônico de 1806, os legisladores franceses, Napoleão, editou o código e trouxe essa lei das leis como lei de introdução ao Código Civil, colada no Código Civil. Era uma lei geral, mas estava colada no Código Civil. E em 1806. E a partir de então, por tradição, todas as leis de introdução vêm sempre coladas no Código Civil. Como na primeira vez que isso apareceu foi assim, em todas as demais se reproduziu essa característica aí. Então, é uma questão de tradição. Pessoal, o operador do direito é tradicionalista ou não? É extremamente tradicionalista, extremamente conservador, né? E provavelmente, sendo revogada essa lei de introdução atual e sendo criada uma nova lei de introdução, ela vai vir colada ao Código Civil, ou atual ou ao próximo aí. É tradição que ficou. Não é obrigatório, né? Mas é uma tradição que ficou aí. Então, é por conta desse Código Civil Napoleônico. De modo que, pessoal, se a gente analisar aqui, realmente a melhor alternativa é a alternativa B, né? A melhor alternativa é a alternativa B. É a alternativa B. A teoria subjetivista somente considerava comerciante aquele que estivesse matriculado em uma das corporações de ofício, e as regras da corporação de ofício só valeria para aquela pessoa em específico. Teoria subjetivista. É isso aí. Melhor resposta é a alternativa B de bola. Bom, pessoal, terminamos essa questão e a gente pode seguir, então, para a próxima questão, essa aqui um pouquinho mais extensa. Vamos lá, olha lá. Sabendo que o estabelecimento empresarial é um dos elementos da empresa, considere as afirmações a seguir. Item 1. Segundo o Código Civil, para que a alienação do estabelecimento empresarial produza efeitos frente a terceiro, deverá o contrato ser averbado na junta comercial, à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária, bem como publicado na imprensa oficial. É isso aí, isso está correto. O contrato de trespasse ele só produz efeitos para terceiro se ele for averbado na junta e publicado na imprensa oficial. Por quê, pessoal? Porque o terceiro ele tem direito de saber daquele trespasse, né? Para que ele não seja prejudicado. O credor, para que ele ou execute a dívida logo, ou então ele impeça esse trespasse aí para que não haja perda da garantia patrimonial. Ou então para o consumidor, para que ele tenha direito de escolha, se ele vai querer continuar contratando com aquele estabelecimento, mesmo estando agora sob nova direção ou não, né? Então, tem que ter o registro e tem que ter a publicação. Esse item 1 é correto. Pessoal, o 2. O conjunto de bens organizados pelo empresário ou sociedade empresária para fim de desenvolver sua atividade é denominado estabelecimento empresarial, sendo possível formalizar um termo que tenha por objeto, além da alienação, falta uma vírgula, além da alienação, vírgula, o arrendamento do mesmo, sendo vedado apenas o usufruto. Pessoal, se eu não me engano, é o artigo 1144. Permite a venda, o arrendamento e o usufruto. Então, o erro aí é que está dizendo que é vedado apenas o usufruto. Não é. É o artigo 1144. Ele fala que é possível venda, arrendamento e usufruto do estabelecimento empresarial, sim. Então, não tem esse tipo de vedação ao usufruto. Pessoal, vocês sabem o que é o usufruto? O usufruto, ele é um instituto de direito civil em que passa a ter praticamente aí dois donos. Ou, na verdade, pega-se o direito de propriedade e divide esse direito de propriedade entre duas pessoas. O direito de propriedade dos bens garante ao proprietário 3 prerrogativas. A primeira prerrogativa é a prerrogativa de usar aquele bem.
Então, se eu sou dono do bem, eu posso usar aquele determinado bem. A segunda propriedade é a prerrogativa de fruir daquele determinado bem. O que é fruir? Fruir é arrecadar frutos. E vocês já viram que existem os frutos naturais. Por exemplo, eu tenho uma chácara e eu tenho um pomar nessa chácara e esse pomar produz laranja e eu colho a laranja, ou para o meu uso próprio ou para venda. Eu estou colhendo frutos naturais. Ou então os frutos podem ser frutos civis, né? Que é dinheiro. Então eu tenho um determinado bem, uma casa que eu alugo e o aluguel que é pago do inquilino para mim, que sou proprietário, é fruto civil daquela determinada casa. Eu não estou usando a casa, porque a casa não está na minha posse direta. Afinal, eu aluguei, eu loquei aquela casa. Quem está usando é o inquilino que está na posse direta. Porém, eu estou, ao receber o aluguel, fruindo daquela determinada casa aí. Então, toma cuidado. Muita gente confunde o termo fruir com usar. Eu vou usufruir da casa. Não. Usar é uma coisa que é a posse direta, se valer diretamente do bem. Fruir é outra. Fruir é não ter a posse direta, porém arrecadar frutos a partir daquele determinado bem, ou frutos naturais ou frutos civis, como é o caso do aluguel. Pessoal, e a terceira prerrogativa da propriedade, né, é a prerrogativa de alienar aquele determinado bem. Quem é proprietário pode alienar aquele determinado bem. O que é alienar? Vender, transferir a propriedade para outrem. Né? Então, o proprietário, ele usa, frui e aliena aquela determinada propriedade. Quando se cria o tal do usufruto, o usufruto vem e divide essa propriedade, ou, na verdade, as prerrogativas da propriedade entre duas pessoas. Uma das pessoas vai ficar com a prerrogativa de usar e fruir o bem. Portanto, vai ter a posse direta desse bem, ou para si, usando, ou então cedendo a posse direta desse bem para um terceiro, mas, ao ceder a posse, tendo o direito de arrecadar os frutos naturais ou os frutos civis como aluguel daquele determinado bem. E só essa primeira pessoa que tem o direito de usar e fruir, ele só tem o direito de usar e fruir, e nada mais. Porque a terceira prerrogativa da propriedade, ela fica com uma outra pessoa, que não pode nem usar nem fruir, porque isso já está com o primeiro. Essa segunda pessoa, ela só tem a prerrogativa de alienar aquele determinado bem aí. Pessoal, a primeira pessoa que fica com a possibilidade de usar e fruir, ela é chamada de usufrutuário, né? Usufrutuário, porque ela pode usar e fruir o bem. E essa pessoa fica na posse do bem. E a segunda pessoa, que não pode nem usar e nem fruir, ela recebe isso, e portanto só pode alienar, só pode dispor daquele determinado bem, ela recebe o nome de, no Vale da Risada, nu proprietário. Nu proprietário. Por que nu proprietário? Porque é um proprietário, porque pode dispor, tem a propriedade. Mas ele é nu, ele é pelado em relação aos verdadeiros direitos da propriedade, que é usar e fruir daquele determinado bem. Ele se torna, então, um nu proprietário. De modo que a propriedade ela é desmembrada entre duas pessoas. Um, que é o usufrutuário, usa e frui, e outro, que é o nu proprietário, apenas tem a possibilidade de alienação desse determinado bem. Pessoal, esse usufruto, ele só pode ser constituído de forma gratuita. O usufruto só pode ser constituído de forma gratuita. Então, eu sou proprietário de um bem, com plenos poderes de usar, fruir e dispor. E aí, eu resolvo doar esse bem para um terceiro, por exemplo, os meus filhos, né? A título de antecipação de herança, que é algo bastante comum. E aí, eu dou esse bem, mas, na verdade, eu
instituo um usufruto, porque o que eu estou doando é o direito de usar e fruir. Eu retenho para mim a propriedade desse determinado bem, podendo, então, alienar quando eu quiser, sem problema nenhum. Ou eu posso fazer o inverso. Eu posso doar a propriedade, transformando os meus filhos nos proprietários, né? E eu manter para mim o usufruto desse determinado bem aí, né? O uso e a fruição desse determinado bem, para eu continuar me valendo desse bem até aí Deus quiser, né? Até Deus quiser. E aí, então, eu morrendo, né? O que remanesceu para mim de fato, finalmente transferido aos meus herdeiros, que passam, então, a consolidar essa propriedade com o direito de alienar, usufruir, dispor esses bens. Pessoal, só que esse usufruto ele só pode ser instituído de forma gratuita, como é a doação. Não se admite a instituição de usufruto de forma onerosa. Eu não tenho como vender o usufruto, porque se eu estou vendendo, eu estou recebendo em troca. Estou recebendo dinheiro. Então, se eu estou recebendo dinheiro, ou eu transfiro tudo, ou eu não posso pegar o dinheiro e não transfiro nada. Né? Então, esse usufruto, ele decorre, na verdade, de um contrato de doação, de um contrato gratuito. Até porque, pessoal, existe um adágio, né, que explica essa ideia de ter que decorrer de um contrato gratuito, que é o famoso cavalo dado não se olha os dentes. Né? Quem está transferindo o que quiser. E quem está recebendo, como é gratuito, como é presente, recebe também da forma que quiser. Então, se eu quiser segurar para mim o uso e o fruto e transferir só a propriedade, beleza. Quem estiver recebendo não pode alegar nada, porque cavalo dado não se olha os dentes aí. Então, esse é o usufruto. Pessoal, ele faz um desmembramento das prerrogativas da propriedade, tornando uma pessoa usufrutuário e a outra pessoa no proprietário aí. Pessoal, e aí sempre perguntam, professor, o usufrutuário, ele pode vender? Não. Por que não? Porque ele só pode usar e fruir. O no proprietário, ele pode usar e fruir? Não, porque ele só pode vender. De modo que o no proprietário pode vender? Pode, não tem problema nenhum. Agora, olha que interessante. Se o no proprietário quiser vender, ele pode. Ele vai arrumar comprador? Dificilmente. Por quê? Ele está vendendo apenas o que ele tem, que é a propriedade, que é a possibilidade de dispor. Ele não vai estar vendendo o uso e o fruto, porque não é dele, é do usufrutuário. Então, o comprador, quando ele compra apenas o poder de dispor, mas ele tem que respeitar ainda, porque não é dele, o usufrutuário, o uso e fruto daquele determinado bem. Por quanto tempo? Em regra, de forma vitalícia. Então, enquanto apesar de ter havido venda dos proprietários para nos proprietários, o no proprietário adquirente, aquele que adquire a no propriedade, ele não vai poder tirar o usufrutuário. Ele vai ter que esperar até o usufrutuário morrer. Aí sim, quando o usufrutuário morrer, é que o no proprietário, então, retoma os direitos de uso e fruição daquele determinado bem aí. Né? É um instituto muito legal, muito legal. E tão legal, e tão usável até hoje, né, que a gente acaba perdendo aí a noção ou não fazendo esse vínculo. Mas é um instituto criado no Império Romano. Né? Isso aí tem 2.000 anos, mais 3.000 anos de existência. Né? Então, é um instituto muito bacana e não é moderno. Né? Tem 3.000 anos de existência e a gente usa esse instituto do usufruto até hoje. Né? Então, é bem interessante mesmo esse usufruto. Bom, pessoal, então, terminamos essa questão? Não, né? Não terminamos a questão. Então, o item 2 aí, quando ela fala que sendo vedado apenas o usufruto, esse item está errado, porque permite-se arrendamento, venda, alienação, né? E também usufruto de estabelecimento empresarial. Então, esse item 2 está errado. Item 3.
O alienante não pode fazer concorrência ao adquirente do estabelecimento empresarial nos 3 anos subsequentes à transferência, salvo com autorização expressa nesse sentido. Pessoal, olha como essa questão é chata. Tem um errinho, um detalhezinho aí que está errado. O prazo não são 3 anos, são 5. A cláusula de não restabelecimento, ela impede que o adquirente faça concorrência com o alienante pelo prazo de 5 anos. Isso se o contrato de trespasse não fala nada. Porque se as partes quiserem, e desde que coloquem expressamente uma cláusula contratual, é possível ampliar esse prazo de 5 anos, colocando lá 10, 15 anos, né, ou mais, de impossibilidade de concorrência, né? Mas se quiser ampliar o prazo legal de 5 anos, né, depende então de cláusula expressa, né? Então, essa questão, esse item 3 está errado, porque não são 3, são 5 anos. E o item 4, vamos lá. A eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, caso o alienante do estabelecimento não restarem bens suficientes para solver o passivo. Verdadeiro, pessoal, é aquela ideia que a gente já comentou da anuência dos credores. De modo que o item 1 é verdadeiro, o 2 é falso, o 3 é falso e 4 é verdadeiro. Então, 1 e 4 verdadeiro. Isso dá a alternativa B. Alternativa B aí. O item 1 e 4 são corretos. Item 1 e 4 são corretos. Essa é a resposta dessa questão aqui. Pessoal, mais uma questão, também um pouquinho longa. Olha lá. O Código Civil Brasileiro disciplina o empresário, as sociedades e o estabelecimento empresarial. Com relação à disciplina vigente, assinale a alternativa correta. Gente, questão assim não pergunta nada, né? Então a gente vai em branco para as alternativas aí. Eu acho extremamente difícil, né? Porque não dá um norte para a gente, né? Quando a questão já dá um norte, você já sabe mais ou menos o que você vai encontrar, o que você vai ter que pesquisar. Aqui, sei lá, né? Genérico demais. Mas vamos lá, então. Alternativa A. O empresário casado não pode, sem outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integram o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. Pessoal, isso é um detalhe do detalhe. Eu acho que é por conta disso que eu coloquei essa questão aqui. Olha só, as pessoas casadas, quando elas vão alienar determinados bens que pertencem a elas, devem primeiro analisar o regime de bens. Por quê? Porque, a depender do regime de bens, ainda que seja um bem particular, ou seja, só de um dos cônjuges, para esse cônjuge conseguir alienar esse bem, ele vai precisar de anuência, concordância do outro cônjuge. Se o outro cônjuge é o marido, a gente chama essa anuência de outorga marital. Agora, se o outro cônjuge é a esposa, a gente chama de outorga uxória, né? Então, veja, a depender do regime de bens, né, quando um cônjuge quer alienar um bem, ele vai precisar da outorga marital ou da outorga uxória. Pessoal, essa outorga, ela só é dispensada no regime da separação total. Em todos os demais regimes de bens, para um cônjuge alienar um bem dele, ainda que seja particular dele, só seja dele, ele vai precisar da anuência do outro cônjuge aí, exceto no regime da separação total. Para todos os demais regimes, precisa de outorga marital ou outorga uxória. Bom, perguntinha que sempre fazem aí. Professor, e se não tiver a outorga? O contrato é nulo. O contrato é nulo. É como se não tivesse sido vendido. A ideia é justamente para que um dos cônjuges não dilapide patrimônio em detrimento do outro, né? Por isso que precisa da outorga conjugal, né? Marital ou uxória, né? Então, isso torna o contrato de compra e venda do bem nulo. Agora, olha que interessante no direito empresarial. Lembra que eu falei para vocês que uma das características básicas do direito empresarial é que ele tendia a ser
informalista, ou pelo menos reduzir a burocracia. E um dos instrumentos que o direito empresarial usa para reduzir a burocracia é o seguinte: se o cônjuge, e aí independente do regime de bens, quiser alienar um bem específico, qual? O estabelecimento empresarial, onde ele exerce atividade empresarial. Nesse caso, ele fica dispensado de buscar, né, a outorga conjugal, a outorga marital ou uxória. O empresário, né, empresário, e ainda que seja empresário individual, casado, se ele quiser alienar o estabelecimento empresarial, a lei, independente do regime de bens, qualquer regime de bens, a lei dispensa a outorga conjugal. Olha só, se ele, empresário, quiser vender a casa, né, se quiser vender o rancho, se quiser vender a chácara, os bens pessoais, ele precisa da outorga do outro. Agora, ele, empresário individual, querendo vender o estabelecimento empresarial, ele pode vender esse estabelecimento empresarial sem a necessidade de pegar outorga conjugal, marital ou uxória, o que reduz bastante a burocracia aí. Pessoal, eu vi um caso em que isso aconteceu e, infelizmente, não se pôde fazer nada. O empresário individual era casado e ele tinha uma loja de peças. E começou a dar problema no casamento dele, ele percebeu que ele ia divorciar. O que ele fez? Vendeu o estabelecimento empresarial, que era a loja de peça. Porém, ele continuou trabalhando naquela loja, né, esquema, como empregado. Ele foi, então, contratado, com a carteira assinada e continuou trabalhando naquela loja como empregado. De forma que, na aparência, a vida daquele empresário não mudou nada, porque ele continuou indo trabalhar todo dia no mesmo lugar. A esposa nem desconfiou. Quando deu problema mesmo e foi para fazer o divórcio, ela queria que rolasse, então, como bens do casal, o estabelecimento empresarial e que esse estabelecimento empresarial fosse partilhado entre eles. Porém, nessa hora, né, nesse momento, o estabelecimento já tinha sido vendido para terceiro e ela não tinha ficado sabendo. E aí, né, falaram para ela, não, porque existe quando a pessoa casada vai vender o bem, né, precisa pegar a anuência do outro cônjuge. Então, teu marido vendeu o estabelecimento empresarial sem a tua concordância, sem teu conhecimento, isso está errado, você vai conseguir pegar de volta. Não vai, não. Porque no direito empresarial permite-se que o empresário individual casado venda o estabelecimento empresarial sem anuência do outro cônjuge. E aí isso aconteceu, ela foi descobrir algum tempo depois e não tinha mais o que se fazer. Pessoal, e outro problema que eu vi nesse caso aqui, de anuência, né? Outro problema que eu vi nesse caso de anuência aí, só que aí não tem nada a ver com empresa. Foi parecida a história, mas o casal não era casado, vivia, na verdade, em união estável, e aí a coisa começou a não dar muito certo, eles perceberam que eles iam separar, né? E aí ele vendeu os bens que ele tinha, né? Sem anuência do outro, né? Não é do outro cônjuge, não é outro cônjuge porque não é casado, então do outro companheiro, da outra companheira aí. E aí a companheira, então, não ficou sabendo de nada. Quando entrou com a ação de reconhecimento de solução de união estável para fazer a partilha dos bens, ela queria que arrolasse os bens dele para fazer a partilha, e foi então que ela descobriu que ele não tinha mais nada que ele já tinha vendido. E por que isso, pessoal? Essa ideia de outorga é uma autorização conjugal, né? E, portanto, ela não se aplica para a união estável, né? Na união estável não há necessidade de outorga, né? E esse caso aí da união estável ficou uma situação estranha. Por quê? Porque a companheira, né, que se sentiu prejudicada, ela procurou a OAB, né? E a OAB nomeou um advogado para ela, que fui eu, né? Só que havia um advogado na OAB que faz a triagem. E o advogado na OAB falou para ela, não, você consegue anular tudo porque não teve outorga sua, né?
pensando, fazendo o raciocínio como se eles fossem casados, mas eles não eram casados, eles eram de união estável. E aí eu até sabia, mas até entrei com a ação, falar, perdido, eu fui nomeado, vamos tocar. Eu até entrei com a ação, mas eu perdi, né? Não tinha chance mesmo, porque o entendimento era que valeria para casados apenas. Isso já faz algum tempo, talvez mais, se isso fosse mais recentemente, com essa ideário do direito de família, de equiparação do casamento com a união estável, talvez tivesse alguma chance. Mas na época não teve, na época eu perdi mesmo, né? Tem que fazer o quê? Né? Bom, pessoal, então, voltando para a nossa matéria, o empresário casado funciona como uma exceção. O empresário casado, independente do regime de bens, ele pode alienar o estabelecimento empresarial independentemente de outorga conjugal. Mesmo sem outorga conjugal, ele pode alienar o estabelecimento empresarial aí. Bom, pessoal, então essa alternativa está falsa, porque está dizendo que o empresário casado não pode. Ele pode sim, né? Então a A está falsa. A B, não havendo autorização expressa, o alienante de estabelecimento comercial não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. Maravilha, né? É justamente esse o conceito de cláusula de não restabelecimento, né? Esse é justamente o conceito da cláusula de não restabelecimento. Então, a B é boa. Vamos ver as demais. O empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão fica obrigado, por expressa determinação legal, a requerer a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Pessoal, isso aqui é falso. Isso aqui é falso. Detalhe do detalhe também. Por quê? O produtor rural, ele, na verdade, tem opção. Ele tem opção. O produtor rural, ele pode optar em se registrar na junta comercial. E se ele se registrar na junta comercial, que é esse registro público de empresas mercantis, ele se torna um empresário. Ele se torna um empresário e, portanto, ele vai ser regrado pelas normas de direito empresarial. Agora, o produtor rural, ele tem uma segunda opção. Ele pode escolher não se registrar na junta, mas se registrar, na verdade, no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. E se ele optar em se registrar no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, ele vai ter registro, mas um registro civil. Portanto, ele não é considerado empresário. E não sendo considerado empresário, ele é regrado pelo direito civil. É o único caso que se tem opção, né? O produtor rural, então, ele pode escolher entre a junta e se tornar um empresário e ser regido pelo direito comercial, ou escolher pelo cartório e não se tornar um empresário, ser regido pelo direito civil aí. Então, o produtor rural, ele tem essa opção, é o único caso em que é possível, então, optar. A questão está falando que ele é obrigado a registrar, ele não é obrigado a registrar, né? Ele escolhe onde ele quer registrar aí. Então, esse item C está falso. O item D. A sociedade de advogado é considerada sociedade empresária, por estar associada ao exercício profissional de atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou serviços. Pessoal, a sociedade de advogado e a advocacia é sim uma atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou serviços. Contudo, na verdade, ela, apesar de ser essa atividade econômica, ela tem natureza intelectual. E tendo natureza intelectual, ela não é considerada empresária. Então, ela não é uma sociedade empresária. A sociedade de advogados é uma sociedade civil. É uma sociedade civil, regrada pelo direito civil. E com uma peculiaridadezinha. O Estatuto da Advocacia fala que a sociedade de advogados, ela não é registrada no cartório, ela é registrada na própria OAB, né? Então, tem essa peculiaridade também. Em regra, as sociedades civis são registradas no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, como a sociedade de médicos, dentistas, engenheiros, né? Aí vale a regra. Só o advogado que gosta de ser diferentão, a sociedade de advogado é uma sociedade civil,
mas não é registrada no cartório, é registrada na própria OAB. Então, a OAB, ela faz o registro dos advogados de forma individual e ela faz o registro também das sociedades de advogados, né? Então, essa questão está fora. Esse item, essa alternativa está fora. Pessoal, a última, a E. O empresário, a sociedade empresária e a sociedade simples vinculam-se ao registro público de empresas mercantis a cargo das juntas comerciais. Falso, pessoal. Sociedade simples não se registra na junta. Sociedade simples se registra no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Então, realmente, a melhor alternativa aí é a alternativa B de bola, que é justamente a previsão expressa, literal, conceitual, da famosa cláusula de não restabelecimento. Então, essa questão aqui ficou com a alternativa B de bola. Pessoal, e a última questão, né, dessa atividade avaliativa aqui, fala o seguinte: analise a alternativa correta de acordo com o que dispõe a legislação vigente. São requisitos para uma sociedade regularmente registrada seja considerada microempresa. Então, a gente precisa buscar os requisitos para que uma sociedade seja uma microempresa. Alternativa A, tenha no máximo um único estabelecimento e cumulativamente no máximo 2 sócios. Pessoal, nada a ver. O conceito de microempresa é um conceito tributário com base no faturamento bruto. Então, não importa o número de sócios, não importa o número de estabelecimento. Então, está fora. A, B, tenha no máximo um único estabelecimento. Nada a ver, é um conceito tributário de faturamento bruto. C, tenha no máximo um estabelecimento. Está fora também. Então, só sobra a D. Aufira em cada ano calendário renda bruta anual igual ou inferior a R$360 mil. É isso aí. Considera-se microempresa, né, a empresa que tenha um faturamento, uma receita bruta anual igual ou inferior a R$360 mil. Pessoal, e aqui é interessante, olha só, quem faz a adequação, né, a essa tipificação de microempresa ou empresa de pequeno porte é a própria Receita Federal, porque essa adequação é feita com base no faturamento, né? Então, a Receita Federal pega o faturamento bruto declarado do ano anterior e, no ano seguinte, classifica aquela empresa como microempresa, empresa de pequeno porte ou uma grande empresa, né? É a própria Receita Federal aí que faz essa classificação. Pessoal, e eu tive um caso interessante também sobre isso, eu vou contar para vocês. Olha só, essa classificação, então, em microempresa, empresa de pequeno porte, é feita pela Receita Federal com base no faturamento bruto do ano anterior, né? E o empresário, na prática, ele não fica nem sabendo disso, né? A Receita Federal faz, o contador que faz, o empresário, às vezes, normalmente não fica nem sabendo disso. E eu tive um cliente que era uma madeireira, né? Uma madeireira. E essa madeireira, ela, para conseguir comprar, vender a madeira, comercializar a madeira, ela precisa de autorizações legais, que é obtida lançando dados no sistema do IBAMA, né? Então, para ela comprar e vender a madeira, ela tem que lançar os dados dessa compra e venda no sistema do IBAMA, que eu esqueci o nome aí. E esse sistema do IBAMA, ele tem tipo umas cotas de compra e venda de madeira, a depender se é microempresa, empresa de pequeno porte ou grande empresa. E nesse sistema de cotas, proporcionalmente, fica melhor se for microempresa ou até empresa de pequeno porte. Na prática, pode se comercializar proporcionalmente mais aí. Uma forma até de incentivar, né, de dar um benefício para a microempresa e a empresa de pequeno porte. Então, é interessante ser microempresa e empresa de pequeno porte, porque ela vai ter esse benefício na cota de compra e venda de madeiras. E aí, é feito o sistema, e o empresário, ele contratou o empregado para ficar alimentando esse sistema do IBAMA para a madeireira poder comprar e vender, para a madeireira poder girar. E tudo foi feito lançando a informação que aquela madeireira era uma microempresa. Só que de um ano para outro, o faturamento daquela madeireira o faturamento bruto anual daquela madeireira foi maior que R$360 mil. De modo que na virada do ano, a Receita Federal desclassificou como microempresa e passou a classificar
empresa... Oi? Pessoal, professor, se o senhor puder pedir para o pessoal desligar os microfones, pessoal desligar os microfones. É melhor, né? Eu vou ativar mudo de todos aqui, eu acho que já é suficiente, Cleusa. Obrigado. Vamos colocar aqui. Aí, ativar mudo. Beleza, pessoal. Então, a Receita Federal tinha mudado a classificação daquela empresa de forma automática, porque o faturamento bruto dela foi maior, e mudou a classificação para empresa de pequeno porte. Mudando a classificação, o empregado que estava alimentando o sistema do IBAMA deveria ter mudado a classificação também. Mas nem o empresário sabia, muito menos o empregado que cuidava, na verdade, da gestão da madeira ali. E um ano inteiro alimentando aquele sistema como microempresa, mas não era mais. E um ano inteiro se beneficiando da cota proporcionalmente maior por ser microempresa. Na virada do ano seguinte, a empresa recebeu uma citação para prestar... a empresa não, né? O dono, o sócio, o administrador, recebeu uma intimação para prestar depoimento lá na Polícia Federal. E o cara não sabia, mas foi lá. Chegou lá, o delegado contou toda essa história e falou que havia tido, portanto, inserção de dados falsos em sistema de proteção ambiental, que é um crime específico da Lei de Proteção Ambiental, a Lei 9.605, e indiciou o sócio dessa madeireira por crime ambiental em razão do lançamento de informações falsas no IBAMA. Eu nunca tinha ouvido falar de nada disso, e um monte de gente nunca tinha ouvido falar de nada disso, e a gente só foi descobrir quando a galera, né, da madeireira aí começou a ser intimada e indiciada por conta disso. Gente, olha o tamanho do buraco, né? Olha o tamanho do buraco. E aí a saída foi pagar, né, a diferença, né, o lucro que tinha tido a mais por conta disso, e pedir, então, a extinção da punibilidade pelo pagamento. Mas foi um estrago isso aí, né? E ninguém sabia. E por que isso aconteceu? Porque o reenquadramento em microempresa, em empresa de pequeno porte, é feito pela própria Receita Federal. Então, o empresário em si não tinha mudado nada na documentação dele, era a Receita Federal que tinha mudado e ele continuou tocando como ele já fazia há muito tempo. E deu crime de inserção de dados falsos em sistema de proteção ambiental, aí um crime federal, né? Um puta estrago. Então, tem que tomar cuidado com isso aqui, né? Então, a microempresa, né, é aquela que tem renda igual ou inferior a R$360 mil por ano. Pessoal, com isso, a gente terminou aqui as questõezinhas, né, dessa primeira atividade e a gente pode, então, continuar analisando as nossas atividades. Então, foi o tema 4 do estabelecimento comercial, já Elvis, tema 4 do estabelecimento empresarial. Aí vem tema 5, compliance empresarial, que foi aquele curso da OAB, só para a gente ilustrar. Pessoal, eu assustei aqui porque vi uma luz, tem uma viatura parada na casa do meu vizinho, né? Uma viatura com o giroflex ligado, né? Depois a gente descobre o que está acontecendo, né? Depois vem o tema 6, nome empresarial, e aqui tem atividade avaliativa. Então, vamos abrir aqui a atividade avaliativa e matar essas questõezinhas. Professor. Oi. Oi, pode falar. A gente não consegue ouvir mais nada. Está cortando? Rodrigo. Tá normal, eu tô ouvindo normalmente. Está cortando a voz. Pessoal, tem muitas câmeras ligadas? Será que é isso? Eu também estou ouvindo bem. Aqui eu tô ouvindo bem. Eu estou ouvindo bem, normal. Está normal? Será que é bom a gente desligar algumas câmeras? O meu deu muitas quedas, Rodrigo. Apesar de eu estar com duas internet, os dados móveis do celular e a internet Wi-Fi. Na terça-feira que eu estava dando aula para o primeiro ano, realmente foi complicado. Só que não é que ficava ruim, caía a conexão, estava caindo bastante, né?
Bom, pessoal, se vocês puderem, então, se for o caso, desligar as câmeras para a gente tentar tocar mais um pouquinho. Aí daqui a pouco a gente faz um intervalo e eu vou resetar aqui o computador para ver se zera e aí a gente consegue ter uma qualidade melhor de imagem e áudio, então, né? Mas tá cortando ainda, Especiado? Bom, pessoal, para mim está perfeito. Eu ouço vocês perfeitamente, não corta nada, não. Para mim está perfeito. E a imagem também das câmeras que eu estou vendo aqui também está perfeito, né? Não tem movimentação travada, nada, né? Está fluida, normal. Bom, pessoal, vamos tentar tocar mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente faz o intervalo e eu vou resetar tudo isso aqui e aí a gente começa de novo, né? Mas vamos lá, olha só, pessoal. Primeira questão aqui de nome empresarial. Está falando o seguinte: 4 pessoas físicas desejam formar uma sociedade na qual apenas uma delas figure como sócio de responsabilidade ilimitada. Então, a ideia aqui é responsabilidade ilimitada. Com relação ao nome empresarial, de acordo com o Código Civil, a sociedade operará sob... Pessoal, não vou nem ler aqui. Por quê? Se a sociedade é de responsabilidade ilimitada, só tem uma espécie possível de nome empresarial, que é a firma. A denominação, que é a outra espécie de nome empresarial, ela só pode ser usada quando for responsabilidade limitada, LTDA. De modo que, se a questão já disse para a gente que a ideia é de uma sociedade de responsabilidade ilimitada, só pode ser firma, não tem outro. Então, a alternativa A começa ali com denominação. Está fora, gente. Denominação não pode, porque denominação é só de responsabilidade limitada. A B também é denominação. Então, denominação está fora também. C, firma. Bom, aí a gente precisa ver. Vamos lá. C, firma. Na qual somente poderão figurar os nomes dos sócios de responsabilidade ilimitada, bastando para formá-la aditar ao nome de um deles a expressão e companhia ou abreviatura. Pessoal, essa é boa. Então, se a gente quer fazer uma firma, a gente coloca o nome dos sócios de responsabilidade ilimitada. Perfeito. Ou todos eles, ou então, pelo menos o nome de um deles, e esse cara tá danado, porque esse cara que deu o nome, que emprestou o nome, necessariamente vai ter responsabilidade ilimitada. Então, se aquela empresa estiver fazendo dívida, né, e essa empresa não tiver patrimônio para pagar essa dívida, é possível buscar o patrimônio pessoal desse sócio que deu o nome. Aí vocês vão perguntar: professor, está fazendo desconsideração da personalidade jurídica? Não está. Nem precisa. E por que não precisa? Porque a responsabilidade é ilimitada. Sem desconsideração da personalidade jurídica, já vai direto em cima do patrimônio pessoal desse sócio que deu o nome aí, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso aqui, né? Ou então seguida aí da expressão e companhia. Pessoal, pode ser a expressão e companhia, mas muita gente, em caso de empresas familiares, usam até a nomenclatura ou vínculo de parentesco, né? Por exemplo, Zé Maria e Filhos, né? Irmãos Costa, né? José e Netos, pode ser também, né? A ideia é que seja uma expressão que permita que o leitor daquele nome empresarial consiga identificar que, além daquela pessoa que emprestou o nome, existem outras pessoas como sócios, né? O e-companhia, o e-filhos, né? O netos, e-irmãos, né? Então, a ideia é justamente mostrar que existem outros. E aí a terminologia fica a critério de quem for, de fato, elaborar esse nome empresarial aí. Mas é muito comum o e-companhia, né? Então, essa alternativa C é muito boa. A, D, denominação está fora. Aí, firma, vamos ver então, que deverá designar o objeto da sociedade, sendo obrigatória nela figurar o nome de todos os sócios. Pessoal, tem 2 errinhos aí. Primeiro erro, deverá figurar o objeto da sociedade. Não deverá, né? A colocação do objeto da sociedade na firma, ela é facultativa. Coloca-se o objeto se quiser, mas não é obrigatório colocar o objeto social aí.
E o que é objeto social? É a própria atividade. Então, por exemplo, Domingos Freitas e Geraldo Livramento Bicicletaria, né? O nome dos dois, então, é uma firma, provavelmente, né, de responsabilidade ilimitada. Então, tanto o professor Domingos quanto o professor Geraldo têm responsabilidade ilimitada, e bicicletaria é o objeto social. Eles quiseram colocar, mas se eles não quisessem, poderia ter deixado lá, né, Domingos Freitas e Geraldo Livramento, ponto, né, sem problema nenhum aí. Não precisa declarar efetivamente o objeto da sociedade. Pessoal, e essa é uma das diferenças da firma em relação à denominação. Porque na firma, o objeto social é facultativo, coloca se quiser. Enquanto que na denominação, o objeto social é obrigatório, né? Então, tomem cuidado com isso. Na firma, o objeto social é facultativo, não é obrigatório. Enquanto que na denominação, o objeto social é facultativo. Esse é o primeiro erro. Segundo erro, sendo obrigatório nela figurar o nome de todos os sócios. Não, né? Se tem muitos sócios, você não vai colocar o nome de todos eles. Senão não vai ser nome de empresa, vai ser nome de membro da família real da Casa dos Bragança, né? Pega o nome aí do Dom Pedro I, o nome do Dom Pedro II, é gigantesco, né? Acho que nem eles sabiam como eles se chamavam de verdade. Fica sem sentido, né? Não faz sentido nenhum. Então, se tem muitos sócios, você não é obrigado a colocar o nome de todos eles aí. Você coloca o nome do principal, lembrando que esse principal está ferrado, porque ele vai ter responsabilidade ilimitada. Então, se não pagar a dívida, pega o patrimônio pessoal dele, independentemente, sem a necessidade de procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, e omite o nome dos demais, substituindo o nome dos demais por uma expressão identificadora da pluralidade, como e-companhia, e-filhos, né, e netos, e assim por diante, né, irmãos, sem problema nenhum. Então, não precisa figurar o nome de todos, né? Não poderia colocar lá Domingos Freitas, vírgula, Geraldo Livramento e professores bicicletaria, né? Aí a gente ia saber que está incluído também o professor Guilherme Sonsini, né? Professor Maurício, professor Luiz Antônio, aí, né? Pessoal das antigas, né? Das bicicletarias, né? Mas não precisa identificar o nome de todos. Pessoal, então realmente a melhor resposta é o item C. Perfeito, nada a contestar. O item C é a melhor resposta mesmo. Firma na qual poderão figurar os nomes dos sócios de responsabilidade ilimitada, bastando formatá-la, aditar ao nome de um deles a expressão em companhia ou abreviação. É isso aí. Muito item C, então. Bom, pessoal, vamos lá para a questão 2 aqui. Né? Tranquilinha. Essa questão é tranquilinha, a gente vai matar rapidinho. Olha lá. Quanto aos princípios que norteiam a formação do nome empresarial, é correto afirmar que a regra que exige que o nome empresarial deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no registro constitui exemplo do princípio da... Pessoal, o nome empresarial só tem 2 princípios, novidade e veracidade. Então, todo o resto está fora. Ubiquidade, isso é do direito penal, né? Alteridade também é do direito penal. C, novidade, é isso aí. Primariedade também do direito penal, né? E veracidade, que também do direito empresarial. Então, a gente tem a novidade e a veracidade. Os 2 princípios estão aqui, o resto a gente eliminou, porque todo o resto aí é do direito penal. Então, sobra C e D. E como a gente quer que seja o princípio que exige que seja um nome novo, né? Porque tem que ser diferente dos demais, só pode realmente ser o princípio da novidade. Então, é o item C. Toda vez que vai registrar um nome empresarial, a junta vai analisar o que ela já tem registrado lá e, se for igual, ela nega o registro do novo, do posterior. E aí, quem quiser registrar posteriormente vai ter que alterar um pouquinho o nome para ser um nome novo, ser um nome diferente daquilo que já está registrado anteriormente. Então, alternativa C, tranquilinho. Pessoal, questão 3, olha lá.
De acordo com a Lei 8.934 de 94, a qual dispõe sobre os registros públicos de empresa mercantil e atividades afins, o nome empresarial obedecerá a 2 princípios: novidade e veracidade. Vamos ver. Alternativa A, legalidade e impessoalidade, nada a ver. B, motivação e eficiência, nada a ver. C, razoabilidade e economicidade, nada a ver. Pessoal, olha que legal. A questão anterior, para dar uma enganada em vocês, né, na gente, ela colocou aqui princípios do direito penal, junto com o princípio de direito empresarial. E essa questão 3 aqui, para dar uma enganada na gente, ela colocou princípios de direito administrativo. Legalidade, impessoalidade, motivação, eficiência, razoabilidade e economicidade são princípios do direito administrativo. Se a gente pegar o caput do artigo 37 da Constituição Federal, lá está descrito os princípios da administração pública, né? E um método mnemônico, né? Um método de memorização para decorar quais são os princípios da administração pública chamar os princípios da administração pública de LIMPE. E aí, né, traz uma ideia íncita, né, de limpeza, vamos limpar a administração pública, vamos tornar ela limpa aí. LIMPE de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os 5 princípios da administração pública, né, previstos no artigo 37 caput, famoso LIMPE, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A melhor forma de decorar isso é lembrando do LIMPE aí. Então, colocou aqui um monte de princípio que é princípio, mas não é de direito empresarial, é de direito administrativo. O único que sobra mesmo é a alternativa D, veracidade e novidade. Pela novidade, os nomes empresariais devem ser novos, o que significa dizer que eles não podem ser iguais a nome que eventualmente já tenha sido registrado anteriormente. E veracidade, o princípio da veracidade, significa o nome empresarial ele deve realmente corresponder com as características da empresa que tem ou que está sendo registrada. Então, veja, se eu vou registrar a empresa e eu quero fazer uma firma, eu tenho que colocar como nome na firma dos sócios que efetivamente compõem aquela determinada empresa. Se a empresa é do Domingos Freitas e do Geraldo Livramento, apesar de estar na mesma faixa etária ali, eu não posso colocar o nome do professor Guilherme se o professor Guilherme não é sócio, né? Não posso colocar o nome de alguém que não é sócio como nome empresarial, porque eu vou estar violando a veracidade. E se o professor Domingos, o professor Geraldo, que são realmente sócios, e portanto eu estou me valendo do nome deles, vão abrir uma bicicletaria, a atividade, o objeto é bicicletaria, eu não vou poder colocar lá que é uma marmoraria, né? Isso aí violaria a veracidade. Pessoal, e essa veracidade, ela deve corresponder no momento de registro da empresa, quando se está criando o ato constitutivo, o contrato social do estatuto e registrando, mas também ao longo da vida da empresa. Então, veja só, a empresa chama-se Domingos Freitas e Geraldo Livramento Bicicletaria. Só que o professor Geraldo quer sair da empresa e efetivamente sai. A empresa não vai poder continuar chamando Domingos Freitas e Geraldo Livramento Bicicletaria. Vai ter que tirar o nome do professor Geraldo sob pena de violar a veracidade. Ou então, era uma bicicletaria, mas eles querem ampliar aí para um comércio de motocicletas, né? Motoqueiros selvagens, né? Motoqueiros selvagens. Cada qual compra a sua Harley Davidson aí, 1952, com câmbio na mão, e vão viajar o Brasil inteiro, o professor Geraldo e o professor Domingos, cada qual com a sua touca de couro, seu óculos aí, né? Com colete em homenagem ao Fangio, e vão partir para o Brasil inteiro aí. É moto.
Se é moto, não pode se chamar bicicletaria, vai ter que trazer, né, uma inscrição que identifica aquela determinada atividade. Então, tira a bicicletaria e coloca lá, comércio de motocicletas, né, comércio de motocicletas, né, em homenagem à veracidade. É obrigado a fazer isso em homenagem à veracidade. Então, esses são os dois princípios aí do nome empresarial. Bom, terminamos aí essa questão 3 e a gente pode passar aqui para a questãozinha número 4. Olha lá. Assinale a alternativa que indique corretamente o instituto sob o qual o empresário individual, a empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI, as sociedades empresariais, as cooperativas exercem suas atividades empresariais e se obrigam nos atos a elas pertinentes. Pessoal, olha só. A ideia, na verdade, é identificar a empresa, né? Ela trouxe um monte de tipos societários aí que aparentemente não tem relação nenhuma, mas o que a questão quer é algo comum que permite a identificação de cada uma delas. E o elemento, né, o instituto de identificação da empresa é sempre o nome empresarial, né? Sabrina, desliga o microfone. Pessoal, vamos colocar aqui ativar mudos. Mudo? Aí. Beleza. Aí a gente continua rapidinho, dá uma paradinha para todo mundo descansar um pouquinho. E aí as alternativas vêm e falam em aviamento. Aviamento é potencialidade de lucro. Cada qual vai ter o seu, né? Inclusive, existe pesquisa própria, individual, em concreto, para obter o aviamento. Nada a ver. Estabelecimento também, cada qual vai ter o teu. Grupo econômico, não necessariamente vai se ter um grupo econômico envolvendo, inclusive, cooperativa. Cooperativa dentro de um grupo econômico parece algo estranho, né? Filial, cada uma vai ter o teu. O único instrumento que realmente é algo comum e todas devem ter, obrigatório, é nome empresarial. Então, a melhor resposta é, de fato, a alternativa D, porque isso é comum e, mais que comum, é obrigatório a todos. Todas têm que ter mesmo. O restante é inconcreto, é individual, é casuístico, né, digamos assim. Então, a gente não tem um viés comum aí dos demais, só nome empresarial mesmo. Pessoal, e a última questãozinha para a gente fazer um intervalinho, dar uma descansadinha. Olha lá. Sobre o nome empresarial, pode-se afirmar que, no âmbito da junta comercial, serão aceitos os atos de empresas mercantis com nome idêntico ou semelhante a outro já existente. Falso, né? Isso aqui viola o próprio princípio da novidade. Não se registra nome que já existe. O nome subsequente ele tem que ser novo, ele não pode ser idêntico ao anterior, e se for idêntico, a junta comercial vai negar o registro e vai mandar os sócios alterarem esse nome empresarial. Então, a primeira é falsa, viola o princípio da novidade. O item 2. O nome empresarial obedecerá aos princípios da veracidade e novidade. Belezinha, verdadeiro aí. A gente já trabalhou com isso. 3. A proteção do nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedades, ou de suas alterações. Verdade também, pessoal. Basta registrar o ato constitutivo, o contrato social ou o estatuto social, que já se obtém a proteção do nome empresarial. De modo que, uma vez registrado, o nome está protegido, e isso significa dizer que ninguém mais vai poder registrar aquele nome empresarial ou se valer daquele nome empresarial. E o motivo disso é o princípio da novidade. Como todo nome empresarial a ser registrado tem que ser novo, tem que ser diferente do anterior, né? Se já tem um nome registrado, não pode registrar o mesmo aí, né? Então, o mero registro já protege o nome empresarial, já o torna exclusivo. Então, o item 3 é verdadeiro. E 4, o princípio da insignificância é aplicado ao nome empresarial. Não, né? Isso é um princípio de direito penal, né? Princípio da insignificância, o crime de bagatela. Isso não tem nada a ver com direito empresarial aí, né? Então, realmente é falsa, né? A 4 é falsa. Então, são verdadeiras a 2 e a 3 e são falsas a 1 e a 4. Tem resposta para isso? Tem. Alternativa A.
né? Alternativa A 2 e a 3 são verdadeiras, a 2 e a 3 estão corretas. Então, essa resposta aqui essa questão aqui, a resposta é a alternativa a 2 e a 3 estão corretas. Pessoal, com isso a gente terminou essa atividade do nome empresarial e fica faltando a gente analisar as questões da propriedade industrial e aí a gente faz as questões da prova e mata isso aqui de uma vez por todas e começa a nossa matéria semestral aí. Pessoal, beleza, isso aqui. Vamos fazer um intervalinho, então, vamos dar um descanso e daqui a pouco a gente volta. São 9h04, então vamos fazer 10 minutinhos de intervalo, às 9h15 a gente volta, lá pelas 9h15 a gente volta. Pode ser então? Eu vou colocar aqui no chat, né? Eu vou parar a gravação e